Fala, moçada! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do movimento, tá bom? Nós vamos passar por Aristóteles, nós vamos falar sobre Galileu, até chegar em Isaac Newton, Sir Isaac Newton, né? Por que esse tema é tão importante? Porque ele nos ajuda a compreender a evolução do pensamento a respeito do movimento. E é um dos temas mais cobrados em qualquer vestibular que você vá fazer, em especial o Enem, tá bom? Então, nós vamos dividir em 3 partes. A parte 1, que é esse vídeo agora, nós vamos conversar sobre o movimento na visão de Aristóteles. Bora lá? Seguinte, ó. Aristóteles. Para facilitar nossa vida, vamos pontuar algumas coisas em que Aristóteles ele acreditava, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que Aristóteles acreditava era que todos os corpos, tudo que existe no universo, ó, no universo, era composto de ar, água, fogo e terra. Todos os elementos do universo são compostos de ar, água, fogo e terra. Então tudo que você pensar tem que ter esses 4 elementos aí, ou pelo menos um deles tem que existir. Bom, segunda coisa que Aristóteles acreditava e defendia muito era sobre o estado real dos corpos. Aristóteles dizia o seguinte, ó, que o estado natural de um corpo, estado natural de um corpo é o repouso. Como assim, Ítalo? É o repouso. Ele acreditava no seguinte, ó. Se eu soltar um corpo, qual é a tendência natural dele? É parar, entendeu? Tudo que você deixar no seu estado natural, ele vai parar. Se um corpo estiver se movimentando, o que vai acontecer com ele? Ele vai parar. Era assim que Aristóteles pensava, tudo bem? Esses são 2 grandes pilares do pensamento de Aristóteles. Mas tem um terceiro também. O terceiro pensamento muito forte de Aristóteles é o seguinte: tudo bem, o estado natural do corpo é o repouso. Esse corpo vai ter que parar. Mas enquanto ele se movimenta, como é esse movimento? Ele acreditava que nós tínhamos 2 tipos de movimento. O movimento natural dos corpos, natural, e o movimento violento do corpo. Ítalo, o que é isso? Nunca ouvi falar. Movimento natural e movimento violento? Bom, vamos com calma, vamos tentar entender. Primeiro, vamos ver se você está entendendo até aqui. Todos os elementos, eles são compostos de 4 substâncias: ar, água, fogo e terra. E o estado natural é o repouso. Tá, Ítalo, e na prática, assim, como é que ele pensava? Vamos lá. Eu tenho uma pedra de massa M, e aqui eu tenho uma pedra de massa 2M, tudo bem? Então vamos pensar aqui um pouco. Pedra é feita de quê? De qual desses elementos? Apaguei, né? De qual desses elementos aqui? Ar, água, terra ou fogo? Pedra é feita de terra. Então, se eu soltar essa pedra, o estado natural dela é o repouso. Repouso aonde? Aonde tem outra pedra. Então, essa pedrazinha aqui, ó, ela vai cair. E ela vai ficar aqui embaixo, por quê? Porque o estado natural dela é o repouso, aonde tem outras iguais. Entendeu? A visão de Aristóteles. Ítalo, e essa pedra 2M? Bom, é pedra, é feita de quê? De terra. Se é terra, ela vai ter que descer. Então ela vai descer e essa pedra vai ficar aqui, ó, junto com outras pedras. Agora Aristóteles pensou o seguinte, né? Aristóteles, esse filósofo, ele pensou o seguinte: se aqui é M e aqui é 2M, essas 2 pedras vão voltar para o estado de repouso, seu estado natural, mas elas não vão voltar com a mesma rapidez. Como assim, Ítalo? A pedra que tiver mais massa, ela vai ter mais rapidez. Então, na visão de Aristóteles, se eu soltar um corpo de massa M e o de 2M, eles não vão cair rigorosamente iguais. O mais pesado cai primeiro, tudo bem? Agora eu vou soltar essa pedrazinha aqui, ó. Uma pedrazinha pequena, uma massa qualquer,
e eu vou soltar, só que agora eu vou soltar na água. O que que vai acontecer? Aí ela vai cair, né? Vai cair. Aristóteles também acreditava nisso. Só que quando ela vem caindo, a minha pergunta é, ela para aqui? Não. Sabe por que que ela não para aqui? Porque esse elemento aqui é água. E ela não está no seu elemento natural. Se ela é pedra, se ela é terra, ela tem que parar onde? Na terra. É por isso que na visão de Aristóteles essa pedra vai descer e vai parar aqui, ó. Entendeu? Porque ela é feita de terra e tem que ficar aonde tem terra. Ítalo, pois solta essa água aí para eu ver o que que acontece. Na visão de Aristóteles, ó, soltou uma gota d'água. Quando você soltar essa gota d'água, ela pode parar aqui, internamente, né? Por que que ela vai poder parar aqui internamente? Simplesmente porque ela é água e vai ficar onde? Aonde tem água. Acabou a situação para ela. Essa é a ideia. Vai ficar em repouso aonde ela tem o seu igual. Tudo bem? Então você já viu aqui, ó. Terra voltando para terra, água voltando para água. Beleza? Ítalo, e se eu soltar uma bolha de ar embaixo d'água? Eu estou aqui nadando, soltei uma bolha de ar, respirei. O que que vai acontecer com essa bolha de ar? Bom, esse ar está no seu estado natural? Não, porque ele está na água. Então, ele vai para a água. Ele vai sair da água, né, para o ar. É por isso que essa bolha sobe na visão de Aristóteles. Ela vai para o seu estado natural, que é estar onde? No ar. Beleza? Agora olha o detalhe, moçada. Eu tenho aqui uma vela. Nós vamos colocar aqui a vela agora acesa. Está aqui a chama da vela. A chama da vela é fogo. E se é fogo, o que é que deve acontecer? Ficar com fogo. Agora, peraí. Cadê o fogo aqui, Ítalo? Não tem, né? Então Aristóteles viu o seguinte, sabe onde é que está o fogo? O fogo está em tudo, girando em torno de tudo e de todos. Então esse fogo aqui, o que ele quer é se expandir. Ele vai querer subir, ao mesmo tempo, ó, ele vai querer se expandir lateralmente, ao mesmo tempo que ele quer ir para cima. Então a ideia do fogo é sempre de quê? De expansão. É por isso que se você pegar, por exemplo, fizer uma fogueira, a ideia para Aristóteles é que esse fogo aqui, ó, ele tem sempre que fazer o quê? Se expandir. Então a terra volta para a terra, a água para a água, o ar para o ar, mas o fogo não. O fogo ele se expande para todos os lados em todas as direções. Tudo bem? Show de bola. E aí, o que você achou dessa ideia aí de Aristóteles? Gente, nós estamos falando aqui do ano 300 a.C. O cara era filósofo. Ele encontrou uma maneira de pensar, uma maneira teórica de ver como é que as coisas no seu dia a dia funcionavam. A gente sabe que isso aqui está errado, isso aqui não faz sentido. Nós vamos aprender ao longo desses vídeos de movimento. Mas a questão é que eu queria que você pensasse. Ele tentou bolar uma maneira das coisas fazerem sentido. Era assim que as coisas aconteciam. Então ele pensou numa maneira de arquitetar, de filosofar em cima dessas grandezas que ele via no seu dia a dia. Tudo bem? Então, para Aristóteles, quanto mais massa, mais rapidez. Agora, Ítalo, e os corpos celestes, hein? Eles estão se movimentando, né? Só que para Aristóteles acontecia o seguinte, ó. Todo corpo celeste, por exemplo, aqui um corpo celeste, ele vai passando. Esse corpo celeste, ele faz um movimento circular. Mas o movimento circular de corpos celestes não tem nada a ver com o movimento dentro da Terra. Então são dois movimentos distintos, um para os corpos celestes e um para corpos dentro da Terra. Essa era a visão de Aristóteles, tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? É assim que funciona para Aristóteles. Muito bem, então já vimos aí um pouco sobre o estado natural de um corpo, seu repouso. Ele sempre tenta voltar para onde tem elementos iguais a ele, beleza? Agora eu queria discutir um pouquinho sobre esse movimento natural e violento. O natural você já viu, né? Que é a ideia dos corpos voltarem para o seu estado de origem. Agora o que é esse movimento violento? Vamos tentar entender aqui esse movimento. Considere aqui, moçada, o seguinte, ó. Considere que eu tenho um bloco
uma bolinha, e ela vai se movimentar, certo? Ela vai se movimentar. Esse movimento de Aristóteles, chamado de movimento violento, ele faz menção à questão de corpos que são jogados. Aristóteles usa duas palavras aí. Ele diz que o corpo precisa ser puxado ou empurrado. Então eu preciso de pulsões. Eu preciso de empurrões para que o corpo ande ou pare de andar. E um detalhe importante, embora essa ideia que nós vamos ver agora esteja errada, é a primeira vez que se tenta falar no conceito de empurrar, de puxar para que um corpo possa andar. Então veja como funciona aqui. Eu tenho esse corpo que está se movimentando. Por que ele se movimenta? Aí tem uma parte de Aristóteles aqui que é difícil de entender. Na visão de Aristóteles, sabe por que ele se movimenta? Porque ele tem ímpetus. Ah, Ítalo, porque ele tem ímpetus, né? Ítalo, o que é ímpetus? É o que faz ele andar. Tá, então por que ele se movimenta? Porque ele tem ímpetus. E o que é o ímpetus? É o que faz ele andar. Meu amigo, ele não arquitetou nada matemático. Ele inventou a ideia de ímpetus e era o que fazia o corpo andar. Você acha essa ideia boba? Pois ela ficou por mais de 2000 anos como sendo o conhecimento oficial da ciência. 2000 anos. Ele anda porque tem ímpetus. E ímpetus é o que faz ele andar. Era simples assim. Mas Aristóteles disse o seguinte, ó, para esse corpo poder se mover, eu tenho que dar um empurrão nele. Quando eu dou um empurrão, ele para de se mover depois de um tempo. Sabe por quê? Olha a ideia, olha a ideia. Literalmente aqui, ó, é como se esse corpo esquecesse o empurrão que eu fiz. À medida que eu fiz o empurrão, ele começou a andar. Mas como ele se distanciou de mim, que fiz o empurrão, ele foi parando. Percebeu a ideia do cara? Era a ideia de que eu me afastei, ele esqueceu o movimento. Por isso que ele para. Para Aristóteles, esse corpo ele só poderia estar em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, em uma situação, se eu fizesse um empurrão constante. Se eu aplicar aqui um empurrão constante, ele vai andar constantemente. A velocidade dele vai ser sempre a mesma. Mas se eu soltar esse corpo, não. Percebeu a ideia? Traduzindo para o que nós chamamos hoje de força, Aristóteles disse assim, você aplicou uma força, claro que ele não usou essa expressão força. Se você aplicar aqui uma força, ele anda. A força cessou, ele não anda mais. Era essa a ideia de Aristóteles. E quando, por exemplo, um corpo, ó, ele sofria uma queda, vamos colocar aqui, por exemplo, um planozinho com elevação, certo? Ó. Se eu colocar esse plano com elevação, um lançamento horizontal, esse corpo vai cair e vai chegar aqui nesse ponto. Ó. Quando esse corpo chega aqui, você percebeu na visão de Aristóteles os dois movimentos, o natural e o violento? Esse corpo aqui, moçada, ele ficou suspenso no ar. Mas ele é feito de que elemento? Esse corpo ele é feito de terra. Ele tem origem na terra. Então ele deve voltar para onde? Para a terra. Por isso ele está caindo para voltar para a terra. Isso é um movimento o quê, moçada? Natural. É a essência do corpo ficar junto com outros corpos de sua mesma natureza. Mas ele também tem um movimento o quê? Violento. Como assim, Ítalo? Violento? Eu apliquei um empurrão nele e ele começou a andar. Começou a andar. Mas de repente, entre aspas, ele esquece do empurrão. Ele perde o ímpetus. Quando ele perde o ímpetus, ele para nesse ponto. Então era assim que Aristóteles explicava, através do movimento natural e movimento violento, que o estado natural de um corpo é sempre o repouso. Beleza? Moçada, nós estamos falando de 300 antes de Cristo. O pensamento aí, científico, ele estava brotando. Aristóteles falou muita coisa errada sim, muita coisa que não faz sentido. Mas ele teve o seu grau de importância. Foi a partir de questionamentos de pensadores, de filósofos como Aristóteles, que outras pessoas começaram a se perguntar, ele está certo mesmo? Ele está errado? Eu concordo, eu discordo. Foi importante os questionamentos que ele fez, embora muitos tenham sido de fato errados, para que o conhecimento científico começasse a se questionar, a ter um incômodo, a ter a necessidade de interpretar, de entender o que acontecia. Tudo bem?
Nós aprendemos um pouco hoje sobre Aristóteles. Essa foi a parte 1 do vídeo. A parte 2 vai ser sobre Galileu Galilei rebatendo o que Aristóteles havia dito. Muito obrigado e até a próxima.